Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui com vocês. Eu não tenho a pretensão de dar uma aula sobre Jesus, não, porque muita gente já faz isso até melhor que eu, né? Não sou PhD, estou estudando ainda, né? E gosto de estudar, então eu busco estudar e eu queria só compartilhar com vocês o que eu estudei, uma partezinha, né? Que a gente, se for falar de Jesus, tem muito o que falar, né? Mas a gente vai estudando aos poucos, porque não é só estudar, não é só ler, é refletir sobre o que faz sentido para nós e praticar, que é o mais difícil, nós sabemos, principalmente estando aqui no nosso planeta, que é um pezinho pro umbral, como diz nosso amigo Rodrigo. O médico Jesus, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec questiona qual o tipo mais perfeito de guia e modelo oferecido por Deus, ao que os Espíritos respondem: vede Jesus. Ele é considerado um modelo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, representando a expressão mais pura da lei divina. E é isso mesmo que ele deixou para nós, né? O amor, a caridade, a misericórdia, a pureza, né? E dentro desta questão nós podemos ressaltar alguns detalhes, né? Jesus é o ser mais puro que veio à Terra. Representa a perfeição moral que os seres humanos podem atingir no estágio da evolução, né? Eu não sei se é verdade, mas eu li na internet que ele estava na 12ª dimensão, antes dele vir para cá, né? Então não sei, porque na internet a gente encontra de tudo. E para que ele voltasse para a Terra, ele teve que trabalhar muito a luz dele, né? Jesus tinha uma conexão com o Espírito Divino, vivendo de acordo com as leis do Pai, que são as leis universais, que é o universo mesmo, né? E nós sabemos... Oh, foi efeito. Deu certo, né, Dri? Jesus é visto como médico das almas, né? Sendo aquele que traz os remédios divinos, como paz ao nosso coração, o perdão, o auto-perdão e o amor. Acima de tudo, o amor, né? Para aliviar as angústias e curar a essência espiritual do ser humano. Por fim, Jesus é o médico das almas. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso quem colocou está em Marcos 2,17. Significa que ele veio para salvar os que violaram as leis divinas e os necessitados. Pessoas que buscavam se redimir dos seus erros e aflições. Em tudo que eu pude observar, do pouco que eu já li, porque tem muita coisa para ser lido, né? Ele só auxiliava quem buscava auxílio, quem estava pronto, preparado para se redimir, né? Com o coração aberto para receber, né? E Jesus sempre falou: quem te curou foi a sua fé, né? Então, porque ele estava aberto para receber, né? Focando assim na cura de sua alma, na cura espiritual. Deixa eu ver aqui, é o de baixo. Acho que eu cortei um pedacinho. Na cura espiritual de quem eu procurava. Era isso que estava escrito. Peraí, Adri, eu estou fazendo errado? Voltei tudo, né?
Então, os milagres de Jesus ocorriam para quem? Para quem reconhecia a sua necessidade, né? O cego, o leproso, os pecadores, né? Que na época eram chamados assim, infelizmente ainda até hoje por alguns, né? Umas religiões, mas não são, nós não vemos assim. Todos nós somos falhos, né? Estamos aqui num processo, numa grande escola para o aprendizado, né? Vamos cometer alguns enganos? Sim, vamos. Mas vamos lembrar do que ele falou, né? Vá e não voltes a pecar. Quer dizer, não volte a cometer o mesmo erro, o mesmo, né, engano, né? Aqueles que buscavam o seu auxílio, aqueles que reconheciam as suas falhas do seu corpo físico e do seu espírito. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço do planeta Terra, somos, na verdade, almas enfermas de muitos séculos. Nós, como acreditamos na reencarnação, sabemos, né? Você planta, você colhe. Pode não ser nessa encarnação, vai ser na próxima. Então é isso que a gente fala, né? Somos almas enfermas, sim. E nós voltamos para redimir erros do nosso passado. O que o Espiritismo nos consola, né? Pois é através da nossa doutrina que nos é revelado que carregamos débitos e inibições contraídos de existências passadas ou adquiridos nesta nova existência, né? Às vezes a gente colhe aqui mesmo agora ou já fica para conta da próxima novamente. Eu coloquei uma reflexão que é a necessidade de reconhecermos as nossas próprias falhas espirituais para receber o auxílio divino, sendo um convite à humildade e à transformação interior. É como estava lá que eu disse, quando Jesus fazia os seus milagres, a pessoa buscava o auxílio de Jesus. E é isso que nós temos que ter assim, como uma reflexão mesmo, uma sugestão para reflexão. Porque quando você entra em contato com a sua falha e você busca o auxílio da espiritualidade, ele vem. Vem porque eu vim para cá na dor, tive, né, precisava viver algumas coisas. Voltei, né, Dri? E precisei viver algumas coisas para que viesse mesmo buscar. E eu recebi de verdade, e às vezes eu fico imaginando se é algo da minha mente, né? Porque psicólogo cria umas coisas, né? Todos nós criamos, mas se eu crio alguma resposta ou se realmente o plano é tão divino que realmente eles nos atendem de uma maneira tão inesperada que às vezes eu penso que realmente eu estou vivendo um sonho. Né? E que não é para você beliscar para acordar, não, mas assim, às vezes a gente não quer acordar. Então, e foi no momento assim, um papo com Jesus. Não foi uma DR, foi mesmo um papo, né? Uma oração, um momento em que eu precisava entrar em contato com as minhas reais dores. E a única pessoa que eu busquei para conversar foi realmente com ele, que foi só nele que eu encontrei forças para superar o momento que eu estava passando. E às vezes, me arrepia, a gente pensa que está vivendo um sonho, mas a espiritualidade ouve, né? E eles mandam os seus anjos, né? A gente fala os nossos mentores, nossos protetores, mas eles realmente atendem aos nossos pedidos, tá? E como ele nos consola, né? Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Isso está em Mateus 7:12.
Jesus dizia isso, pregava dessa forma, né, na época dele. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Isso está em Lucas 21:19. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Lucas 18:14. Em momentos de vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Está em Mateus. Nos momentos de ódio, ama os teus inimigos, né? Porque às vezes a gente quer esganar, mas não pode. Porque depois a gente aumenta a conta lá na frente. Então, não pode esganar, né? Você vibra amor de verdade, reza, faz uma oração, pede paciência. Cuidado para não pedir paciência, porque eles mandam mais provas. Então você fala, não, eu já aprendi, eu tenho bastante paciência e ama. Ama mesmo, porque a gente vem para aprender a amar. A gente precisa evoluir nesse quesito. Senão a gente não passa de ano. E não passa, gente. É duro. E eu ouvi sábado, a gente volta de novo com a mesma pessoa. Você não quer voltar? Passa. Passa na prova. Começa, né? Perdoar, praticar o perdão, ama. É simples a receita. Emmanuel fala isso para Chico. A gente complica, né? Porque a gente gosta de complicar um pouquinho. Mas Jesus veio para mostrar para a gente o caminho, né? A leitura nós vamos fazer. Então, assim, quando a gente busca entender qual é esse caminho, né? E ele disse tudo, né? Então a gente precisa ler com atenção, ler mais vezes, ler de novo e tentar partir para a ação. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Acho que é o de baixo, né? Será que eu virei ele de cabeça para baixo? Essa sou eu. Os milagres de Jesus ocorriam... Foi, esse foi. Então eu virei mesmo, Dri, desculpa. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e te caluniam. Mateus. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir a mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Na verdade, somos espíritos enfermos com uma ficha identificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores nos acompanham e nos intuem com todo zelo e amor para que possamos, através das nossas ações e reações frente às adversidades da nossa caminhada, possamos evoluir em espírito que somos. Então, é muito sobre isso, né? E a gente trabalha na casa e a gente pode sentir tudo isso, né? Quando a pessoa se acolhe, né? Porque a conta é individual, gente. E eu fico até feliz, eu gosto de falar isso, porque assim, você não vai pagar a minha e eu não vou pagar a sua, você vai pagar a sua mesmo, né? E o que a gente pode fazer é contribuir para que outros, né? Como nós recebemos muito sempre também o amparo da espiritualidade, a gente tenta dividir o que a gente aprende, a nossa experiência quando dá certo, né? Então, agora eu virei, né? Agora eu de baixo. Isso, agora deu. Considerar o Jesus, né? O nosso médico é uma expressão de fé profunda, que o reconhece não apenas como um guia espiritual, mas como médico dos médicos. Essa perspectiva amplia o conceito de cura para muito além do corpo físico, abrangendo as esferas emocional, mental e espiritual. Por que eu coloquei isso? Ele curava muitos leprosos, cegos,
né? E naquela época tinham muitos enfermos mesmo no físico, né? As condições eram outras e tudo mais. Hoje, o que a gente vê? Muita gente com problema emocional, psicológico, né? E a gente sabe, e eu estudo um pouco disso, não só fora daqui, mas como aqui também, né? Nos trabalhos que a gente realiza, as nossas preocupações, as nossas emoções nos geram doenças, tá? Isso é fato, né? Então, enquanto a ciência tratar isso em separado, vai ficar difícil mesmo, né? Mas agora está começando a acender uma luzinha, né? De dizer, olha, né? As suas emoções te geram dores no seu físico, né? E com o agravamento disso, vai te gerar uma doença, né? Um câncer ou outra doença que... Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso, né? Então, por isso que eu coloquei isso. Ele é o médico dos médicos. E não só, ele vai além do corpo físico, vai no emocional, no mental e no espiritual nosso. E isso é maravilhoso. Nosso mestre e guia Jesus exemplificou para nós o significado de amor, perdão incondicional, compaixão e caridade em todas as suas ações, servindo de arquétipo para o nosso desenvolvimento pessoal. Então ele deu toda a receita, né? Basta a gente começar a entrar em contato mais com tudo isso, realmente sentir, né? O que isso faz sentido para nós, de que formas nós podemos aprender e incorporar e agir da forma que ele fazia. A doutrina de Jesus, a qual tanto conhecemos e está exemplificada no Evangelho, é um roteiro seguro para o progresso do nosso espírito, nos ensinando a superar as nossas más inclinações e a viver na lei de Deus. Encarando as dificuldades não como castigos, mas como oportunidades de aprendizado, evolução e expiação de dívidas de nossas vidas passadas. Então, é aquilo que eu falei, nossa, né? O meu marido não vai pagar minha dívida, não. Eu que vou pagar a minha, ele vai pagar a dele, né? E são a lapidação do nosso espírito. Nós vamos entrar em contato com tudo isso depois, né? Quando nós fizermos a nossa passagem, vamos passar um filmezinho da nossa vida para nós e nós vamos escolher as nossas provas. Nós ainda escolhemos as nossas provas para nos redimir daquilo que nós fizemos. As experiências dolorosas são como um processo de aperfeiçoamento do nosso espírito, onde cada prova serve para despertarmos de virtudes e saldarmos dívidas do nosso passado, que é a aceitação paciente das provas, a compreensão da brevidade da vida terrena em comparação à vida espiritual e a fé em um futuro mais feliz. É o que diminui o peso das aflições e promove o bem-estar da alma e do corpo. Eu ouço muito por um amigo muito importante para mim, que essa passagem aqui é muito rápida. É muito rápida, né? Para nós parece que é uma eternidade, né? Mas a eternidade é do Espírito. Essa é só uma encarnação. É como se fosse uma série da escola que a gente tem que conseguir o diploma, né? E o que ele fala? O futuro mais feliz é porque realmente existem orbes que são mais tranquilos, mais felizes, né? Nós aqui estamos num planeta ainda de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração. E não quer dizer que quando estivermos num planeta de regeneração, ele vai ser flores, só flores. Ainda não, né? Então ainda vamos ter doenças, mas vai diminuindo, né?
vai diminuindo. Isso é bom. O processo envolve mudar o ponto de vista, cultivar a empatia e a compaixão, assumir-se como autor da própria história, utilizando as dificuldades como degraus para a própria evolução. É o que nós chamamos de reforma íntima e a busca do seu eu interior, né? E mais outros termos que tem um monte hoje em dia, mas é isso. Sempre vai ser sobre você, né? O caminho não é geográfico, é uma jornada, onde passamos por experiências que resultam em aprendizado. Cada passo é um desapego, cada dor é uma rachadura do velho eu, né? Do nosso eu mesmo. E isso é importante. É como lapidar um diamante, né? Ele vem bruto e aí nós vamos tirando, limpando. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele deu o caminho. Ele deu toda passo a passo, né? Ele passou toda a receitinha, né? Deu todas as dicas, né? Então, é o despertar de cada um, né? E esse é o caminho, é o que ele deixou para nós como uma herança mesmo, para o nosso espírito que, né, tá aqui ainda no jardim da infância, né? Então, e por que nós o colocamos tão distante de nós? Né? Nós colocamos Jesus lá em cima, nas nuvens, né? E ficamos aqui, né? Presos e achando que a gente não pode, né? E ele mesmo diz: podeis tudo que eu posso, né? Tá aqui ó, o caminho que deve seguir, né? Então, o que mais para mim como ensinamento que ele me deixou foi a misericórdia, o amor, né? O olhar dele para todos, sem distinção. Todos aqueles que buscavam ele soube olhar, né? Então, eu acho, isso é meu, tá? Aí cada um vai fazer a sua leitura e vai ter a sua reflexão. E agora é o que eu queria fazer. Vamos fazer? Então, eu vou pedir para todos que quiserem participar, eu vou fazer um encerramento, eu e o Marcelo com vocês. E assim que ele colocar a música, a gente começa. Eu vou pedir para que todos que queiram participar, fechar os olhos por um instante, se acalmar, relaxar. Respirar profundamente por 3 vezes, acalmando o seu coração. Respira profundamente, solta. Respira, solta. Limpando a mente de qualquer pensamento, deixando a sua respiração suave. Imagine-se agora você caminhando em um lindo jardim. Nesse jardim tem muitos pássaros cantando e você ouve o seu canto suave. Sente o cheiro das árvores, das folhas, do mato, das flores, muitas flores, de diversas cores, de diversos tamanhos, e o seu perfume, um perfume suave, inebriante. E você continua a caminhar.
E nesse momento, você sente uma presença ao seu lado, caminhando com você e olhando para você. E você, ao sentir essa presença, você olha para o lado. E Ele é Jesus. E Ele olha para você. E Ele sorri para você. Um sorriso meigo, gentil. E sem dizer nada, Ele fita por um instante você. Para ao seu lado e abre os braços com um olhar amoroso e singelo. E Ele te convida para um abraço. E você vai de encontro aos braços de Jesus. E você sente os braços dele em torno de você. Um aconchego. E nesse momento Ele te diz: sempre estarei contigo. Você nunca está sozinho. E ficamos assim por alguns instantes, sentindo esse abraço tão fraterno, tão aconchegante. E nesse aconchego, você olha para Jesus e agradece. Agradece ao nosso Mestre por tanto que Ele nos deixou, pelo seu amor, pelos ensinamentos e pelo abraço. E agora, vamos nos despedindo dele com o mesmo olhar meigo e gentil que recebemos. E voltando, trazendo conosco em nosso coração a sensação deste encontro, este encontro que nos proporcionou tantas emoções. Vamos voltando devagarzinho, sentindo nosso corpo, nossas mãos, e abrindo os nossos olhos lentamente. Muito obrigada, nós agradecemos a todos vocês por estar aqui conosco e que possamos aprender juntos nessa caminhada, né? E unindo forças para que um dê um abraço no outro, porque haverão momentos difíceis, né? Mas a gente tem que aprender, como nosso Mestre Jesus nos ensinou, passar por eles, né? Um dia nós vamos ter a compreensão exata de tudo, todos os porquês que a gente não compreende. Mas seguimos fortes, firmes e fortes, levando esse abraço. Gratidão.